E cá iniciamos a nossa jornada de oração 436. Como estão todos? Já vamos quase da 450. Falta só o quase. Então onde é que vocês andam? Por aí? Ainda estão no trabalho? Já jantaram? Já dormiram a sesta? Já se deitaram? Tanta coisa junta. Então como estão? Digam lá. Estão bem? Nélia Capela, Daniel Trepado, Maria Edith, Helena Martins, Anabela Raposo, Montes. Alzira Santos, Cátia Martins, Maria de Souza, Teresa Neto, Maria Coutinho, Graziela Calado, ai, Graziela Calado, se fosse assim, telefonava para os outros, porque dá-me a impressão que ela caiu pelas escadas abaixo, nem sei. E não me estou a rir. Cláudia Figo, Silvia Ferreira, como está? Eu sou sempre portador de más notícias. Acho que até partiu uma perna. Opa, temos que dizer a verdade, não é? João Gabriel. Rosário Santos, como está? Estão todos bem, hein? Melhor do que eu. Maria Teresa, boa noite. Cláudia Marina, como vão as coisas? Olha, hoje o Círculo Fraternidade chegou cedo. Olá, Círculo Fraternidade. Estou mal, adoentado. Estou muito mal. Vou morrer. Um dia destes, claro. E você também, claro. Tão mau que tu és. Por acaso não sou assim muito mau. Sou alguma coisa. Yolinda, como vamos?
Não temos pressa, Silvia Bernardes, de morrer? Ainda bem. Então, Silvia Bernardes, diz-me cá, o que é a morte para ti? Escreve aí. Não fosses levar, se levasse hoje a terceira dose e não te sentes muito bem, não fosses levar. Geralmente, quando a gente leva uma vacina boa, ela não nos faz mal, faz-nos bem. Agora, quando a gente leva uma vacina má, ela faz-nos mal mesmo de verdade. Ana Carreira, como está? Amiga, há tanto tempo que não a ouço. O que é a morte para ti, Silvia Bernardes? Olá, Ana Cristina. Então, maninha, estás boazinha ou não? Olha lá. Estamos todos a tentar ficar bem hoje. Uns queixam-se, outros não se queixam. Pronto, já estão a morte e íamos para o outro plano. Ok. Vamos então para o outro plano. Então, e vocês conhecem alguém hoje que já foi para o outro plano? E outro que tenha vindo para este? Muita gratidão também para ti, Paula. A Belcina. A morte é uma passagem para outra margem. Boa noite, filha. Como estás? Bem dispostinha? Ou não? Não estás bem dispostinha?
Hoje já foram muitos e vieram também alguns muitos. O normal só, pensava que ia tudo bem. Mais de normal, filha. Então, pelos vistos, vamos todos bem, não é, Nuno Matos? Já temos alegria. Será que temos? Eu acho. Todos os dias estão partindo pessoas e vindo pessoas. Estão chegando, que possam ser todos auxiliados com esclarecimento, amor e carinho. Olá, Conceição Ribeiro. Lourdes Tavares. Aos poucos vai. E o padrinho como está? Olha, estou indo também. Aos poucos. E agora tenho que fugir para aqui. Ah, é a primeira vez. Já vamos na 435 vezes, Paula Ferreira. Maria Cristina, vai tudo bem contigo? Vai? Então a Paula Ferreira, vamos dar as boas-vindas à Paula Ferreira, porque é a primeira vez que me vê no direto. Já vamos no 435. Olá, Túlia. E o Mário? Como vai? Túlia, como é que vai o Mário? Vai ver aqui uma coisa. Está tudo a correr melhor com a família? Tá bom. Estamos a dar as boas-vindas à Paula. José Luís, como estás? Boa noite. Estou engasgado hoje. Porque os anjos têm asas como as aves, porque os homens têm pelos como os bichos, e todos nós temos almas como Deus. Francisco de Assis. Toda a forma de vida é uma manifestação de Deus e está sobre os nossos cuidados. Proteja o que é seu, sua fauna, sua flora. As plantas e os animais embelezam a terra
São úteis ao homem e representam a riqueza da pátria. Nunca se deve mutilar, destruir ou deixar que destruam estes bens. Vamos amar os nossos animais domésticos, vamos dar aos selvagens a paz que eles têm direito e permitem-nos que enfeitem nossas florestas. Vamos amar os pássaros puros e belos, cantando nas ramagens, voando alegres no espaço ilimitado como verdadeiros símbolos da liberdade. Francisco de Assis. Aprendamos com as pedras. Francisco de Assis. O homem deveria tremer, o mundo deveria vibrar, o céu inteiro devia comover-se profundamente quando o Filho de Deus aparece sobre o altar nas mãos do sacerdote. Francisco de Assis. Um único raio de sol é suficiente para afastar muitas sombras. Podíamos traduzir isto numa variante assim: apenas um raio de sol é suficiente para afastar várias sombras. Francisco de Assis. Enche-se de felicidade aquele que vê sem inveja a felicidade dos outros. Enche-se de felicidade aquele que vê sem inveja a felicidade dos outros. Francisco de Assis. É, pois, com grande vergonha para nós, os servos de Deus, terem os santos praticado tais obras e nós querermos receber honra e glória somente por contar e pregar os que eles fizeram? Francisco de Assis. Não te envergonhe se às vezes os animais estão mais próximos de ti que pessoas. Eles também são teus irmãos. Francisco de Assis. Ninguém é suficientemente perfeito que não possa aprender com o outro. E ninguém é totalmente destituído de valores que não possa ensinar algo ao seu irmão. Francisco de Assis. Irmão António, tu tens muito estudo, mas jamais te esqueças da oração. Francisco de Assis. Credo. Não há nada a temer que morrem de fome os filhos e herdeiros do Rei dos Céus, os quais, nascidos por virtude do Espírito Santo, à imagem de Cristo Rei e de uma mãe pobre, serão gerados pelo Espírito da pobreza, numa religião somente pobre, pois se o Rei dos Céus promete a seus seguidores a posse de um reino eterno, quanto mais seguros podemos estar de que lhes dará também todas aquelas coisas que comumente não nega, nem aos bons, nem aos maus. Francisco de Assis. Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado, resignação para aceitar o que não pode ser mudado e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Prego e invejei-lhe em todo o tempo, se necessário, uso palavras. Francisco de Assis. Lembrando que o invejei-lhe não é só o que vem na Bíblia, o invejei-lhe é a própria vida. O que vem na Bíblia. O invejei-lhe é a própria vida. Todos os seres são iguais pela sua origem, seus direitos naturais e divinos e seu objetivo final. Meus irmãos pássaros, vocês devem muito a Deus, por isso devem sempre e em todo lugar dar seu louvor a Ele, porque Ele lhe deu a liberdade para voar pelo céu e Ele o vestiu. Vocês nem semeiam nem colhem, e Deus os alimenta e lhes dá rios e fontes para a sua sede, montanhas e vales para abrigo, e árvores altas para seus ninhos. Embora vocês nem sabem como tecer, Deus os veste, e as suas crianças, pois o Criador os ama grandemente e o abençoa abundantemente. Então sempre buscam louvar a Deus. Francisco de Assis. Todas as coisas da criação são filhos do Pai e irmãos do homem. Deus quer que ajudemos aos animais se necessitam de ajuda. Toda a criatura em desgraça tem o mesmo direito de ser protegida. Francisco de Assis. O que você tem a temer?
Nada. Quem precisa temer? Ninguém. Porquê? Porque aqueles que se unem a Deus obtêm 3 grandes privilégios: omnipotência sem poder, embriaguez sem vinho e vida sem morte. Francisco de Assis. Devemos aceitar com... A cortesia é a irmã da caridade, que apaga o ódio e fomenta o amor. A cortesia. Francisco de Assis. Comece por fazer o que é necessário, depois o que é possível e de repente estará a fazer o impossível. Podemos pôr aqui uma variante e dizemos assim: comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível e de repente você estará fazendo o impossível. Francisco de Assis. Irmão Lobo, você prejudica a muitos nestas paragens e faz um grande mal. Todas estas pessoas o acusam e amaldiçoam. Mas, irmão Lobo, eu gostaria de fazer a paz entre você e essas pessoas. Francisco de Assis. Quem a tudo renuncia, tudo receberá. Francisco de Assis. Faça o necessário, depois o possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Francisco de Assis. Um ser humano vale o que ele é aos olhos de Deus e nada mais. Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Francisco de Assis, amai-o como ele é. Francisco de Assis. Onde há amor e sabedoria, não têm temor e nem ignorância. Irmãos, comecemos, pois, até agora pouco ou nada fizemos. Francisco de Assis. Já foi o tempo em que acreditei em palavras. Meu Deus é meu tudo. Francisco de Assis. O céu é que sustenta a terra. O que era amargo tornou-se doce. Doravante não direi mais Pai Bernardone, mas Pai nosso que estás no céu. Francisco de Assis. Não vos esforceis pelas honras do mundo, mas honrai o Senhor. Francisco de Assis.
Oração pela paz. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde há ódio, que eu levo o amor. Onde há ofensa, que eu levo o perdão. Onde há discórdia, que eu levo a união. Onde há a dúvida, que eu levo a fé. Onde há o erro, que eu levo a verdade. Onde há o desespero, que eu levo a esperança. Onde há a tristeza, que eu levo a alegria. Onde há trevas, que eu levo a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Um cântico das criaturas. Altíssimo, omnipotente, bom Senhor, Teus são o louvor, a glória, a honra e toda a bênção. Só a Ti, Altíssimo, são devidos, e homem algum é digno de mencionar. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as Tuas criaturas, e especialmente o Senhor Irmão Sol, que clareia ao dia, com a sua luz nos alumia. E ele é belo e radiante, com grande esplendor de Ti. Altíssimo é a imagem. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã lua e as estrelas que no céu formastes claras e preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão vento, pelo ar, ó nuvelado, ó sereno e todo o tempo pela qual as Tuas criaturas dás sustento. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, que é muito útil, humilde e preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão fogo, pelo qual iluminas a noite. Ele é belo e juncoso, e vigoroso e forte. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã e a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, e produz frutos diversos e coloridas flores e ervas. Louvado sejas, meu Senhor, pelos que perdoam pelo Teu amor, e suportam enfermidades e atribulações. Bem-aventurados os que sustentam a paz, que por Ti, Altíssimo, serão coroados. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a morte corporal, de qual homem algum pode escapar. Ai dos que morreram em pecado mortal, felizes os que ela achar conforme a Tua santíssima vontade, porque a morte segunda não lhes fará mal. Loubai e bendizei o meu Senhor, e dai-lhe graças, e serviu com humildade. Francisco de Assis. São duas orações muito giras que ele criou. Eu gosto muito dele por causa disso. Tu és santo, Senhor, o Deus único que opera as maravilhas. Tu és forte, Tu és o grande, Tu és o Altíssimo, Tu és o Rei omnipotente, Santo Pai, Rei do céu e da terra. Tu és trino e uno, Senhor e Deus, bem universal. Tu és o bem universal, o sumo bem, Senhor e Deus vivo e verdadeiro. Tu és a delícia do amor. Francisco de Assis. Francisco de Assis criou os frades menores, os franciscanos, com a maior pobreza. Claro, quando ele foi pregar para a Arábia, para aqueles sítios da Arábia, ele foi pregar e ele foi muito respeitado lá porque ele respeitava também os árabes. Quando ele foi pregar e regressou dessa viagem, São Francisco de Assis foi uma pessoa muito importante na medida que a Igreja estava a passar um mau bocado e Francisco de Assis teve várias visões.
o pai e a mãe de São Francisco eram pessoas medianas, muito... tinham bens, tinham posses. Francisco, quando era pequeno, era assim um bocadito rebelde, como todas as pessoas que são pequenas. Mas depois, por alguma razão, o sentimento dele interior levou-o a percorrer os caminhos que ele ouviu de Jesus Cristo. E então, ele transformou-se num frade, ele criou os franciscanos, teve que falar com o Papa e esperou muitos dias para falar com o Papa. Até que o Papa, da altura, teve uma visão com Francisco de Assis e nessa visão alguém lhe disse que ele teria que falar com Francisco de Assis, porque Francisco de Assis era o pilar que a Igreja tinha naquele momento falta para prosseguir a sua jornada. E assim, quando ele teve aquele sonho, já Francisco de Assis estava há uma semana à espera de ser recebido por sua santidade o Papa da altura, porque não se recebia assim de qualquer maneira. Acontece que, tendo o Papa essa visão, então ele mandou chamar aquele que estava à porta há tanto tempo, há semanas que estava à porta, para falar com ele, que ele viesse, porque ele queria ouvi-lo e queria também conversar com ele. Então todos ficaram admirados, porque não era costume do Papa mandar chamar alguém, o Papa mandava recado e recebia recado e não descia do seu pedestal. Ali não, ele disse para que o senhor, o irmão que estivesse lá fora, que queria falar com ele há tanto tempo, que subisse a escadaria até junto a ele, porque ele precisava falar com ele. Ele disse: Francisco, o que é que você pretende de mim? E ele disse: eu quero fazer a minha congregação religiosa, quero pertencer aos pobres dos mais pobres. E quero a sua autorização. E o Papa de repente disse-lhe: faça o seu trabalho, Francisco. Eu dou-lhe autorização para fazer o seu trabalho. E ele assim criou os frades franciscanos, portanto os mais pobres, passaram-se a chamar franciscanos. Então, o que é que os franciscanos no princípio, quando Francisco foi o seu criador, faziam? Não ficavam nos conventos como os outros frades e as outras pessoas. Iam pelas terras, pelas aldeias, consertavam igrejas que estivessem destruídas, consertavam as igrejas. Era uma pessoa muito interessante, porque falava com os animais. As pessoas muitas vezes viam ele a falar com os animais e os animais obedeciam-lhe, e pregava o evangelho pelas aldeias, pelas localidades, por tudo quanto era lugar. Foi um dos primeiros homens religiosos que começou a pregar o evangelho na rua. Fez os seus votos. O voto de pobreza foi um dos votos principais, embora ele gostasse muito de Santa Clara. Mas tinha aquela sua missão, tanto que Santa Clara acabou por não casar com ninguém e acabou também por construir uma congregação combinado com Francisco de Assis e com autorização papal. Então Francisco de Assis teve que se ausentar, porque começou a pregar as suas palavras, as palavras de Jesus e os seus conhecimentos, o seu facto de ser irmão. Todos éramos irmãos, Então ele foi para o sítio dos árabes, para a Arábia Saudita, vamos lá, para aqueles sítios, e foi pregar para lá. Toda a gente ficou horrorizado, porque pensavam que o iam matar, mas ninguém matou. E ele foi respeitado, foi amado, porque ele respeitou também a defesa deles, do Alcorão, claro. Respeitou perfeitamente e, ao mesmo tempo, ele divulgava a religião. Ele era um rapaz muito novo quando faz essas coisas todas e quando isso acontece, porque antigamente, muito novos, as pessoas faziam coisas que não fazem hoje, muito novos. Então, uma das coisas, ele tinha criado então os franciscanos, e ele, quando foi, tudo tinha que ser muito pobre. Não havia lá muita riqueza, o convento que ela ocupava era de uma pobreza extrema, mas depois, quando ele chegou, assustou-se, porque quiseram mudar os estatutos, vamos lá, para assim dizer, as regras que ele tinha implantado para fazer essa congregação dos pobres mais pobres. Então, os outros confrades
lembraram-se que mudavam porque pensavam que Francisco de Assis não regressava. Acontece que Francisco de Assis regressa e quando vê essa mudança ele não concorda em absoluto com essa mudança, porque a ideia original não era essa, e não concorda com a maneira como mudaram, então ele vai, põe tudo como estava. Mas ele ficou muito sofrido, muito doente, porque ele pregou por todos os lugares, por todas as aldeiasitas, por todas as cidades, por todas as vilas e para alguns países. Ele foi na altura, à época, a pessoa que conseguiu que a Igreja prosseguisse o seu caminho. Ele deu um impulso à própria Igreja, porque a Igreja fechava-se muito sobre si própria e ele abriu então essa coisa. E acontece que Francisco, ao regressar e ao ver aquelas transformações todas, ele, nas reuniões, disse: não é este o meu princípio, não foi para isto que foi criada a congregação dos franciscanos, espero que voltem e, portanto, vamos voltar às guerras, às regras que deu origem a esta congregação. Mas ele ficou muito triste e muito adoentado com tudo aquilo que se tinha passado e desiludido, e ele retirou-se para uma gruta. Retirou-se para uma gruta e nessa gruta ele teve várias visões e vários momentos divinos e proféticos, e então ele ficou com as 5 chagas de Jesus. Como Jesus esteve na cruz, ele ficou com essas 5 chagas em si. Ficou com essas 5 chagas, como ele estava muito fragilizado, ele acabou por morrer com 30 e tal anos e acabou por ir embora. Nunca te esquecer que Francisco de Assis é uma das reencarnações de Jesus Cristo. Era só isso que eu queria dizer. E hoje eu escolhi as frases de Francisco de Assis que achei que eram mais interessantes, porque ele foi um homem da Igreja, mas era um homem de todo o mundo. Ele pregava o amor, ele tratava tudo como irmãos, ele deu um grande exemplo de vida, foi um mestre na sua época e deu um exemplo e não se arrependeu de ter escolhido aquela via da pobreza, de ser o pobre dos pobres, de tratar dos pobres mais pobres, sendo ele descendente de família de comerciantes e não tinha necessidade de ir por aquele caminho. Ele também esteve na guerra, mas também não quis seguir o caminho da guerra. Portanto, há assim vários fenómenos. Francisco de Assis era um amigo íntimo de Santo António. Santo António saiu de Portugal e foi à procura de Francisco porque queria seguir os passos de Francisco de Assis. E Santo António assim fez. É por isso que há uma frase que eu proposto ali, que ele diz: António, tu sabes todos os estudos, mas tens de te dedicar mais à oração. Engraçado. Achei tão interessante que quis trazer para vocês. Então, Santo António segue-o. Santo António foi uma personagem interessante, eu noutra reflexão falarei nele, em algumas pessoas católicas que realmente merecem uma grande credibilidade, como por exemplo o Padre Pio também foi muito importante, foi uma pessoa extremamente, foi mais pela dor, pela resignação, pela aceitação do sofrimento, o que eu não concordo muito. Concordo que temos que compreender o sofrimento, mas não temos que se resignar ao sofrimento, temos que lutar para não sofrermos tanto e para melhorarmos, temos que ver a raiz do sofrimento. Mas depois isso são outras histórias que eu depois, coisas que aconteceram na Terra e depois que eu falarei. Agora, hoje escolhi São Francisco de Assis por isso mesmo, por ele ser aquele irmão maior, porque ele foi realmente uma reencarnação de Jesus noutro país, noutra cultura, mas fez os princípios de Jesus. É engraçado que Santo António tinha uma coisa muito interessante, é que Santo António em vida fazia muitos milagres. Ele curava pessoas, ele chegava a ressuscitar pessoas, Santo António fez muitas coisas, não foi casamenteiro como muita gente pensa.
embora ele gostasse que toda a gente fosse feliz. Então Santo António fez muitas coisas. Santo António era muito ligado a Francisco de Assis. Claro que Francisco de Assis morreu, Santo António ainda ficou, mas quando Santo António morreu, quem o veio buscar foi mesmo São Francisco de Assis. Santo António foi o santo da igreja que mais depressa foi santo. Demorou 9 meses a santificar. Porque ele fez tantos milagres em vida e seguiu tão assertivo a ideia franciscana que foi realmente um santo que foi proclamado pela igreja em 9 meses, o que é importantíssimo. Claro que nesta época em que apareceu e nasceu Francisco de Assis, a igreja passava por uma grande privação, porque estava fechada em si própria. Então a igreja tinha necessidade de alguém, de sangue novo, que viesse e não se encostasse à sombra da maçonilheira, mas sim vibrasse no povo, convivesse com o povo, vivesse daquilo que o povo lhe dava e em troca dava o amor, dava a paz, o conselho, a compreensão, dava o abraço amigo, chamava irmão a todos, tratava a todos por igual, não fazia qualquer tipo de distinção e abraçava a todos com muito amor no coração e com muito amor na atitude. Francisco de Assis foi realmente um dos homens desta terra, que deixou um grande legado, já tinha deixado noutras reencarnações, e deixou um grande legado nesta vida, que muita gente não olha para o seu legado, mas a maneira como ele orava, como ele pregava, a maneira como ele espalhava o Evangelho, a palavra de Jesus, a paixão que ele tinha por toda a religiosidade, a praticidade, o ser prático como ele era. Poucos são. Ele era muito prático a praticar os evangelhos, era muito prático, era muito compreensivo, era capaz de ver os problemas da época com outros olhos. Ele sabia que havia uma grande pobreza na terra e que os povos eram muito pobres. Ele quis se unir a eles, quis ir para o meio deles, quis comer como eles comiam, e ele não tinha essa necessidade, quis viver como eles viviam, quis sentir em si próprio todas as coisas da vida. Então ele repara na terra, repara nas flores, repara na floresta, repara no mar, repara na água, repara no fogo, repara em tudo o que está à sua volta. E ele tem o respeito imensurável por tudo o que está à sua volta. Ele é prático, ele é real, é verdadeiro, é genuíno, independentemente se fosse certo ou errado. Porque naquela altura era o mais certo, era o mais certo. Então, ele dedica-se a um povo, ele dedica-se a uma nação e depois vai para outras nações que defendem completamente as coisas de uma forma diferente. E ele consegue manter a calma, a serenidade e consegue manter a paz com culturas diferentes. E consegue mais. Consegue que criam um monumento a ele próprio nesses lugares, que não se cria monumentos a nenhum religioso. Tem-se o respeito sacrosanto, e então há uma cidade lá nas Arábias, há uma cidade que o tem como padroeiro, uma coisa engraçada, e tem a estátua dele, uma igreja dele, que eles não são muito dados a essas coisas, gostam de fazer nos nossos países, mas não gostam que nós façamos nos países dele. Mas têm um respeito sacrosanto por São Francisco de Assis, porque ele também misturou-se com aquele povo, com aquela cultura, respeitou, espalhou a palavra de Jesus, mas respeitou também as palavras de Maomé. Então é essa conjunção, e essa conjunção com a religiosidade de uns e de outros diferentes, mas que tinham algo em comum, que era o amor. Foi por isso que ele foi uma personagem incontornável do seu tempo e uma das grandes personagens até aos dias de hoje, como Jesus foi. E era por isso que eu queria falar hoje em Francisco de Assis, tá bom? Porque falei ontem
não se esqueçam, das profecias. Ok? Então eu vou ficar por aqui, porque também estou um pouco cansado. E vou, então, fazer a oração. Embora já tenhamos feito a oração, mas vou fazê-la então. Bondoso Deus de todas as coisas, de todos os lugares, de todos os momentos, sendo um só, mas dividido por tantas mentes e por tantas essências ainda não evoluídas, vós estáis presente no coração de muitos homens, de muitas mulheres e de muitas crianças, porque a vossa presença no coração desses homens, mulheres e crianças é a presença que nós temos também para vós. Nós somos os filhos, tu como um pai que és, não és como os pais da terra, és um pai diferente, um pai que tudo compreende, um pai que está no interior de cada um de nós, um pai que de alguma forma nos abre umas portas, umas janelas, que nos dá sempre a possibilidade de nós nos encontrarmos connosco próprios, que nos dá a possibilidade de nos encontrarmos ao longo da nossa vida e estadia na Terra, mas também nos dá a possibilidade de nos encontrarmos depois da nossa passagem por esta Terra. Vai sempre fazendo o teu acompanhamento, porque és parte integrante de cada um, de cada ser. A tua existência, proclamada por muitos e durante séculos, criada por muitos e durante séculos, permanece até aos dias de hoje, e é a tua existência, embora subjetiva, que vai dando ânimo, força, coragem, determinação, encontro consigo próprio a todos os homens, mulheres e crianças, e que de alguma forma vai também alimentando a capacidade que cada um de nós tem de amar, mas que muitas vezes não põe em prática ou não tem consciência dessa grande capacidade que é o amor. Nós somos a perfeição, não poderíamos ser outras coisas, uma vez que tu és o rei e nós somos os príncipes. Muitas vezes nós não sabemos nos portar como os príncipes, somos como pequenos deuses, porque todos nós somos pequenos deuses, só que não temos essa consciência. E não sabemos prestar, não sabemos comportar como esses pequenos deuses. E tu nos vais lembrando que nós temos as nossas obrigações, que nós temos os nossos deveres, também temos os nossos direitos e que nós temos que nos entender neste planeta Terra através da humildade, através do amor, da compaixão, da caridade e da ação positiva, da ação proativa, sempre fazendo algo em prol do bem comum e em prol da humanidade. Sabendo, porém, que tu nem por um só momento nos esquecestes, porque também nós que existimos na Terra, nem por um só momento, nós todos, te esquecemos, porque há sempre alguém a lembrar-se de ti, a fazer essa ligação, e como tu és parte integrante de nós, porque estás connosco no nosso interior e temos a ligação energética, logo, a nossa familiaridade que ultrapassa a própria Terra faz com que nós temos essa ligação tão profunda, tão real, mesmo nos momentos em que nós dizemos que não acreditamos em nada, lá estás tu com calma, com sapiência, com a grande sabedoria a envolver-nos na tua energia. E isso é esplendoroso. Por isso te rendemos graças, te louvamos e te prestamos uma justa homenagem, porque tu também nos prestas todos os dias da nossa vida uma justa homenagem.
nós temos uma grande gratidão para contigo, uns de uma maneira, outros de outra, mas o princípio é sempre igual. Por isso, nem nos atrevemos a pedir, seja lá o que for, porque não necessitamos de pedir, só que às vezes precisamos mesmo que tu, como Pai, estejas assim mais perto quando nós estamos mais afastados. Então, como Pai, trata da humanidade, trata de todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças, mesmo daqueles que não querem, mesmo daqueles que não saibam, mesmo daqueles que não buscam. Trata de todos, porque tu tratas de todos por igual. Se nós conseguíssemos viver só uma centelha da tua divina sabedoria, uma minorca da tua divina sabedoria, nós realmente estaríamos muito mais equilibrados, mais certos de nós próprios, não teríamos tantos problemas, abraçaríamos os problemas com outra visão, com outra forma de ser. Nós todos estamos de passagem, nós viemos e vamos, porque todos nós trazemos uma missão, um objetivo de vida, todos nós temos que realmente aprender alguma coisa para sairmos mais evoluídos. E é nessa esperança que todos nós, todos os dias da nossa vida, de qualquer ponto da Terra, existem homens, mulheres e crianças em oração permanente e a própria Terra, com toda a sua força, também em oração permanente. A nossa gratidão, meu Pai, nosso Pai, Pai de todos nós, o vosso amor em nós. E pronto, dou por terminada a jornada de oração de hoje, confiante mesmo, que cada um de nós sentirá da sua forma a presença e a existência do seu próprio Deus interior. Então até amanhã. Se não vier amanhã eu deixo mensagem e venho só quarta-feira. Como ainda não sei, digo até amanhã. Passem bem, tenham uma boa noite, durmam profundamente, recuperem, rejuvenesçam-se, recuperem e, sobretudo, deixem-se abraçar pela energia que vos visita. Bem-aja a todos. Que a cada um seja concedido o que lhe for devido. Que a cada um seja-lhe concedido o que lhe for devido. Que a cada um seja-lhe concedido o que lhe for devido. Bem-aja a todos. Até amanhã ou até quarta-feira.